Apocalipse, capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Você que encontrou, diga: eu achei. Igreja santa que vai morar no céu, assim está escrito na palavra de Deus. E eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E nenhum homem no céu, e ninguém na terra, e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o livro, nem olhar para ele. Porém um dos anciãos me disse: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, igreja? Tome seu assento, glorificando a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, que é um prazer poder revê-lo, meu amigo. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso querido missionário, que Deus continue prosperando, sustentando a cada dia. Eu digo que lá na igreja eu aprendi com um pastor nosso que prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Então tu és próspero na presença de Deus, onde com a nossa ajuda, as nossas orações em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, olhem para mim. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece melhor do que ninguém aquele para qual vocês estão levantando a mão para dar glória. Não é outro senão aquele que João descreve em Apocalipse capítulo 5. Aquele que venceu para desatar os 7 selos, abrir os 7 selos e abrir o livro que era escrito por dentro e por fora. Na verdade, João já tinha visto um vislumbre no capítulo 4. E já tinha tido uma experiência como ninguém outro. Na verdade, no capítulo 4, ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz gritando de dentro da porta: rapaz, sobe para cá, porque agora eu quero te mostrar algo terrível. E chegando por dentro da porta, ele vê um trono, e um sentado sobre o trono. E vê 24 tronos em volta daquele trono. E 24 anciãos, velhinhos, que tiravam as coroas da cabeça, lançavam diante daquele que estava no trono, e davam glória para toda a eternidade, porque ele é digno de receber glória. Porém, eu quero ser bem direto e sucinto naquilo que o Espírito Santo quer falar convosco. Porque a experiência que João tem no capítulo 4 não é a mesma experiência que Isaías tem no capítulo 6. E não é a mesma experiência que Ezequiel tem no capítulo 1. Eu fiz questão de começar pelos 5, voltando no 4. Porque no capítulo 4, João vê 24 anciãos. Já em Isaías capítulo 6, ele não vê 24 anciãos. Ele vê serafins que voam. Já Ezequiel não vê nem serafim, nem 24 anciãos. Ezequiel está vendo um trono, embaixo do trono uma base. Embaixo da base, rodas por dentro de rodas. E seres entre as rodas. E tudo isso se move de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você percebeu que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus sendo tudo, Deus sendo tudo, ele parcialmente se divide e se apresenta, se assim posso colocar a vocês, um pouquinho a cada um, para que ninguém se exalte dizendo: eu conheço tudo de Deus, sei quem Deus é, compreendo tudo que ele é. Mentiroso é quem pega a mão no microfone para dizer que conhece Deus por inteiro, porque Deus não se entrega por inteiro. Deus apresenta um pouco para um pouco para outro, um pouco para outro. Imagina se Deus se apresentasse por inteiro a mim. Eu faria tudo aqui dentro esta noite. Eu dava glória, tocava violão, cantava, pregava, dirigia, ofertava. Só que eu não estou sozinho nesse mistério aqui. Por isso, para uns Deus se apresenta através de 24 anciãos. Para outros Deus se apresenta como aquele que se move no meio das nuvens, em Ezequiel, na beira do rio Quebar. Para outros Deus se apresenta como Isaías no capítulo 6. Serafins que voam e cobrem o rosto, por causa de tamanha glória que eles estão vendo. Então eu quero trazer a memória dos irmãos, e é o entendimento dos irmãos, que enquanto Deus se apresenta em pouco a cada um, Deus também nos ensina uma lição valiosa antes de entrar no capítulo 5. A lição valiosa que podemos aprender, pela direção do Espírito Santo de Deus, é que se ele se mostra a cada um, se manifesta a cada um de uma maneira, não se mostra por inteiro a todos. Então para você ele se manifesta de um jeito, para outro ele se manifesta de outro jeito. Para mim ele se apresenta e se manifesta de outro jeito. E já dizia meu vovô na sua experiência, nos seus 90 anos de idade: a minha experiência com Cristo, Jonathan Carlos, não pode salvar você. A minha experiência te mostra o caminho,
para você ter a tua experiência com Ele. Então tu não é salvo porque eu prego muito. Tu não é salvo porque alguém louva muito. Tu não é salvo porque alguém glorifica muito. Tu é salvo porque através dos louvores, das pregações, um caminho é proposto na sua frente. Você caminha nesse caminho. Deus se manifesta e se apresenta nesse caminho a ti, através das santas escrituras e através dessa experiência. Cada um compreende Deus. É por isso que eu digo que não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha religiosa e dizer que Deus só é Deus se apresentar dentro da tua caixinha. E como nós estamos vivendo este tempo, já que o Espírito Santo mandou passar por aqui, lá vai. Pessoas que vivem dentro de caixinhas religiosas, aonde dizem que Deus só é Deus se Ele se manifestar dentro daquela caixinha. Se Deus for até aqui, é Deus. Se passar daqui para lá, não é mais Deus, é carne, é ser humano. Quem foi que te disse que Deus está limitado à tua caixinha religiosa? Quem foi que te ensinou que Deus está limitado à tua manifestação? É que para ti Ele se manifesta de um jeito, mas para outros Ele se manifesta de outro jeito. O que importa é a palavra e a verdade ser pregada através das manifestações. Volta onde o Espírito Santo mandou. Se você já me ouviu dizer isso em algum lugar, então ouça novamente, porque nos é necessário passar por aqui, até chegarmos no capítulo de número 5. Eu dizia numa vez num congresso para milhares de jovens, que estar na presença de Deus é como mergulhar dentro dos rios de Ezequiel 47. Só que eu sei que rio não nasce sendo rio. Se você voltar para dentro de um rio, antes dele se tornar uma cachoeira, começa a subir até o leito desse rio, e você vai encontrar uma fonte. Só que quem aqui já foi em fonte, a origem dos rios, a origem das águas? Você percebe que a fonte não se manifesta como os rios se manifestam. Rio não se manifesta como cachoeira se manifesta. São 3 manifestações diferentes. Se você for na fonte, a água é parada, é tranquila. E tem gente que só sabe mergulhar na fonte, só sabe se apresentar na fonte, e não é problema. Tem outros que só sabem entrar nos rios, aonde as águas correm, já se tornaram grandes, e também não é problema você só saber mergulhar nos rios. Tem outros que só sabem mergulhar na cachoeira, aonde as águas são violentas e dão pancadas. E também não tem problema se você só sabe mergulhar na cachoeira, porque tem gente que não sabe movimentar junto na apresentação da cachoeira. A cachoeira vai exigir movimentação de quem está lá dentro. Os rios exigem movimentação de quem está lá. Só que olha para quem está na fonte. A fonte é tranquila, a fonte é parada, e não tem problema estar parado, não tem problema estar tranquilo. O problema começa quando quem está na fonte olha para quem está no rio. Quem está no rio, olha para quem está na cachoeira. Entenderam aqui na frente? Quem está na cachoeira, olha para quem está na fonte. Pega esse dedo que tem nesta mão boa que todo mundo tem. Aponta para quem está na outra manifestação e diz: nunca vi esta manifestação de água. Se eu não conheço a água como rio, como cachoeira, então não é mais Deus, porque está fora da minha caixinha. O que tu esquece é que Deus se apresenta parado. Deus se apresenta na água que corre, mas Deus também se apresenta na água que dá pancada, aqui ó. E o problema não é se Deus movimenta ou fica parado. O problema é eu apontar quem está no movimento, ou quem movimenta apontar quem está parado. Será que tu nunca percebeu que a água da fonte é a mesma água do rio? Vou falar de novo, que 3 entenderam lá. Que a água do rio é a mesma água da cachoeira. Não interessa se tu está parado na fonte ou correndo nos rios. Não interessa se tu está correndo nos rios ou mergulhando na cachoeira. O que interessa aqui é não ficar seco do lado de fora. Eu vou repetir porque 4 entenderam aqui na minha esquerda também. Vou falar olhando para frente agora. O que interessa é não ficar seco do lado de fora. Eu dizia uma vez na igreja que assim como a corça anseia por águas, assim também nós ansiamos pela presença de Deus. Sabe por que a corça anseia por águas? Estou num parênteses, entro no 5 agora. Porque corça exala cheiro, que atrai predadores. Só imagina um predador sentindo o cheiro da corça e dizendo assim: tem cheiro de corça, vou matar a corça. A corça pode correr de um lado para o outro e nunca vai disfarçar seu cheiro fora das águas. Porque não é eu arrancar cheiro de corça. Tu é corça, tu é adorador. Não dá para tirar cheiro de adorador, mas dá para esconder cheiro de adorador dentro de um lugar.
A corça vê as águas, anseia pelas águas, mergulha dentro das águas. Só não pode ficar seca do lado de fora. Aí você começa a entender que quem está mergulhando aqui na fonte, ou quem está mergulhando na cachoeira, ou quem está mergulhando nos rios, não está mergulhando para mostrar que sabe mergulhar. Eu vou melhorar porque eu vou apertar a tecla de novo então. Quem dá glória, não dá glória para mostrar que sabe dar glória. Quem marcha, não marcha para mostrar que sabe marchar. Quem pula, não pula para mostrar que sabe sapatear. É que tu não entendeu, tem um predador rodeando. Ou tu mergulha, ou tu morre na mão do teu inimigo. Prefere o quê? Ficar seco do lado de fora? Da glória não é questão de mostrar que sei fazer bom culto. Eu vou melhorar, alguém vai entender, quer ver? Da glória é questão de sobrevivência. Ou tu adora, já entendeu, não é? Ou você é caçado pelo teu inimigo. É por isso que não importa se tu está nos rios, se tu está na cachoeira, se tu está na fonte. O importante é entender que as águas se manifestam, mas ainda é a mesma água. Só não pode ficar seco do lado de fora. Se você compreender que Deus dá um pouco para cada um, e cada um tem uma compreensão, alguns enxergam algumas coisas, outros enxergam outras. É por isso que você vê nos 4 evangelhos que tem coisa que está escrita em um que não está escrita em outro. Tem coisa que está escrita em outro que não está escrita em outro. É porque o que um viu, o outro não viu, mas o que viu cobriu aquele que não viu. Eu vou repetir de novo. Quem viu apresentou. Outro que não viu foi coberto por aquele que apresentou. Por isso tem histórias que você só acham em certos evangelhos, em outros não. Não é porque está errado. É somente a visão, a apresentação que foi diferente. E não importa a apresentação. O que importa é conservar a verdade e a essência do evangelho dentro das manifestações e dentro das apresentações. Se você entende isso, o que eu estou colocando diante desta mesa a vocês podem entrar de cabeça no 5 comigo agora. Porque João está vendo no verso 4 e no verso 5. No verso 4 chora muito, porque eu sei que eu vou falar algo aqui que vai colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. Chora muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem olhar para ele. Porém, no 5, um ancião chega até perto dele e diz: não temas, não chores. Eis aqui o leão de Judá, da tribo de Judá, que venceu. E eu vou repetir isso de novo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu para quê? Para poder abrir esse livro. Então ele não fez o que fez só para fazer, ou só por fazer. Ele fez o que fez para poder abrir o livro que agora se apresenta diante de você, João. Para que você compreenda que ele venceu. Ele é digno. Então nós percebemos que ele não é somente, eu posso colocar de maneira bem clara, não tem somente direito, mas ele merece a posição que está. Eu vou repetir isso. Quem tem direito porque é filho de alguém. E sendo filho de alguém tem direito de herdar aquilo que esse alguém é dono. Então Jesus já teria direito de sentar nesse trono. Jesus já teria direito de abrir esse livro. Jesus já teria direito de estar onde está. Mas ele não só tem direito, está escrito aqui, ele também é digno. Ele merece abrir esse livro. Ele merece sentar nesse trono. Ele merece estar onde está. E como é que ele se torna digno, pastor Jonathan Carlos? Mergulha comigo dentro da Bíblia, não se canse. Ele se torna digno da seguinte maneira. Existe uma apresentação no capítulo 5. E uma verdade explícita de quem Cristo é. Ele é leão da tribo de Judá. Porém, se você continuar lendo Apocalipse, você também vai encontrar outra manifestação de Cristo. Outra apresentação, que é cordeiro. Então perceba que tem Cristo como cordeiro e Cristo como leão de Judá. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia. Cristo como cordeiro é alguém que vem para se entregar. Cristo como leão de Judá é alguém que vem para governar. Cristo como cordeiro é alguém que vem para se entregar mudo. Cristo como leão de Judá é alguém que vem para abrir a boca e uma espada de 2 gumes sai da sua boca. Cristo que vem como cordeiro vem para subir o Calvário. Cristo que vem como leão de Judá vem para descer da glória e governar a terra. Cristo que vem como cordeiro vem para morrer. Cristo que vem como leão de Judá vem ressuscitado para viver e governar. Se tu entende a diferença de quem é cordeiro e quem é leão, tu também vai compreender que se Cristo como cordeiro já fez tudo o que fez até agora,
Há 12 mil anos já está trabalhando. E antes da cruz já trabalhava no Antigo Testamento. E antes do Antigo Testamento já era a palavra que saía da boca de Deus. Se como cordeiro já fez tudo o que fez, só imagina quando a última trombeta tocar. Quando nós encontrarmos ele nas nuvens. E como cordeiro ele selar esta parte da história, receber a igreja e entrar na glória. E dentro da glória ele dizer assim: agora nós vamos voltar para quê? Para governar a terra. Só que agora eu não venho mais como cordeiro. Se como cordeiro ele já está fazendo tudo o que está fazendo, só tenta imaginar quando ele pisar na terra como leão de Judá, raiz de Davi. É por isso que eu falo de maneira escancarada a vocês. Nós até louvamos o hino. Ele virá governar as nações em amor. Ah, que coisa bonitinha, love. Só que não é isso que está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse não está dizendo que Jesus vem governar em amor. Em Apocalipse está dizendo que ele virá governar as nações com uma vara de ferro nas mãos. Assim. Estou sentindo Jesus abrir o olho de gente aqui. E quando ele tiver uma vara de ferro nas mãos, a governança de Cristo é mais ou menos essa. Ou faz porque quem está mandando sou eu tenho direito e mereço mandar. Eu vou falar de novo que eu sei que dói ouvir isso, mas cura. Tem gente enganada com Jesus. Tem gente que não conhece Jesus de verdade. Tem gente que não sabe quem Jesus é. Estão pregando Jesus doce de coco, doce de leite, algo tão doce. Estão pregando Jesus quase hippie, paz e amor. Um Jesus que não importa como você está, fique como está. O Jesus da Bíblia é: não importa como você está, que eu vou te transformar, vou te matar e ressuscitar de novo. Esse é o verdadeiro Jesus da Bíblia. O Jesus que estão pregando aí fora não é o Jesus que nós queremos, pastor Moisés. O Jesus que estão pregando aí fora é: Jesus te aceita com tudo que tu tem. O Jesus da Bíblia é: larga tudo que tu tem e me segue. O Jesus lá de fora é: entra no céu do jeito que tu tá, porque a porta é larga, Jesus te aceita. O Jesus da Bíblia é: a porta é estreitinha, diminui. Eu vos prego o verdadeiro Cristo esta madrugada. Não se deixe enganar. Não se engane pelo falso Cristo que é pregado por muitos nesse mundo. Por muitos que abrem a boca e se dizem profetas. Por muitos que abrem a boca e se dizem mestres. Você pode discernir quem é e quem não é. Não é pela tonalidade da voz. Porque você acredita que tem gente em nosso meio que diz: é porque esse pregador grita muito, então não é verdade. Mas o outro fala manso, então é verdade. Aonde é que se mede verdade pela mansidão de voz? É melhor um doido igual eu que prega e grita uma verdade do que alguém com uma mansidão, mas uma mentira dentro do coração. Você acha que a voz que salva, o que salva está sendo aberto aqui diante de vós agora? É o Cristo verdadeiro diante de nós. Eis que eu vos prego, igreja santa que vai morar na glória. O verdadeiro Cristo aqui esta madrugada. Cristo se apresenta para João. E não se deixem enganar. Porque até mesmo aqueles que andavam com Jesus, estou abrindo um parênteses, dentro da Bíblia, se espantaram quando viram quem Jesus era de verdade. Dentro de uma tempestade, Jesus se levanta no barco, aponta o dedo para o vento, repreende o vento. E se fosse no português claro, Jesus diria: quem foi que te autorizou a soprar agora? Fui eu quem te autorizei a soprar, vento. O vento acalma. Alguém olha para quem está acalmando o vento. Vão entender, quer ver? E diz assim: quem é esse aí? Quem é esse aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu imagino Jesus ouvindo isso. Porque Jesus não está ouvindo isso de quem está do lado de fora. Entender ali, vou falar olhando para lá agora. Jesus está ouvindo isso de quem anda lado a lado com ele. Olha lá de novo. Jesus está ouvindo isso de quem vê ele pregar todo dia. De quem vê ele abrir o olho de cego. Imagina Jesus olhando e: peraí, bastou uma tempestade para tu não saber quem eu sou? Tu se perde porque o vento sopra? Ah, porque tu me conhece fora, mas não me conhece dentro do vento. Eu sou Deus fora, mas também sou Deus dentro, tá bom? Já que tu não me conhece dentro do vento, eu vou me apresentar dentro do vento para você. Na primeira tempestade, Jesus está no barco, sim ou não?
Na segunda, Jesus olha para eles e diz assim: vai doer, mas vai curar. Jesus olha para eles e diz assim: pega o barquinho e vai para o meio do mar. Não vem não, Jesus, não. Hoje tem escola. Vai. Rema, 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 rema. Então remando, a tempestade come solta. A tempestade come solta, vem Jesus andando sobre as águas. Vem Jesus andando sobre as águas, alguém aponta e diz: é fantasma. Eu imagino Jesus está vendo que não me conhece no meio do vento, mas eu vou me apresentar no meio do vento. Não é fantasma, sou eu, Jesus, não tem mais. Aí Pedrão, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Ah, Pedro, pensou que Jesus ia acalmar o vento para tu caminhar sobre as águas, né? Pensou que Jesus ia fazer maresia, tranquilidade, para você subir nas águas. Jesus olha para ele e diz assim: quer vir mesmo? Não, eu quero. Então vem, rapaz. Se fosse num português claro, seria assim: não, como assim vem? Tu não vai acalmar o vento, não. Tu não vai me preparar um caminho no meio do deserto, não. Tu não vai parar a tempestade, não. Não, se quiser vir, vem no meio do vento. Vem no meio da tempestade. Vem no meio da provação. Você já conhece a história, não é? Pedra afunda, Jesus puxa de volta, leva para o barco, entra no barco. Vamos ver se entenderam quem Jesus é. Alguém olha para Jesus e diz assim: antes eu não sabia não, mas agora eu sei quem ele é. Quer saber quem ele é? Te apresento. Estou seguindo ele, meu amigo e meu mestre. Esse é o Filho do Deus vivo. Conheço quem ele é. Irmão, eu estou falando isso daqui esta madrugada e não é sem direção. Eu digo isso a vocês porque eu vivi isso na pele. A minha esposa, a minha vaza está aqui. E ela sabe o que eu vou falar agora. Algumas semanas atrás, quem aqui nos acompanha, irmãos que oram por nós na internet. Nós estávamos lá nas ilhas japonesas, 12 horas daqui, pregando aos irmãos japoneses e aos japoneses, ganhando alma para Jesus. E quem aqui acompanhou algumas semanas atrás, viu que um tufão estava subindo pelo sul do Japão. Um tufão chamado Shanshan ou Chanshan, na língua chinesa ou japonesa. Ele veio subindo pelo sul da ilha japonesa. E eu e minha vaza bem lá no meio da ilha, num lugar chamado Kakegawa e Shizuoka, pregando a palavra. E eu vi que alguns se levantaram e disseram assim: rapaz, meteorologista japonês não erra. E os japoneses meteorologistas estavam falando: do sul até o norte esse tufão vai passar. Vai rebentar tudo, vai ficar nada de pé no caminho. Na verdade, no sul do Japão já estava morrendo gente, já estava derrubando prédio, já estava acabando tudo. Eu e minha vaza começamos a ver alguns ventos, chuvas, enchentes no Japão. E eu disse: e agora, Jesus? Porque vão cancelar os voos, preciso voltar. Tem igreja para cuidar, tem adolescentes para cuidar. Eu tenho que dar satisfação, meu pastor tem que cear, tem que congregar, tem que pregar a tua palavra, eu tenho que voltar para a minha nação. Como que eu vou voltar, Jesus? Aí alguém disse assim: esquece, vaso, porque o governo já soltou uma notícia, e está na internet isso até hoje, que eles vão mover 5 milhões de pessoas do centro da ilha para o norte da ilha, para Tóquio. A gente vai se esconder do vento lá em Tóquio. E eu falei: Jesus, vamos mover 5 milhões e eu e minha vaza no meio. Aí eu disse assim: não, peraí, o que eu estou fazendo me desesperando? Eu sirvo ao Cristo da Bíblia. Eu sirvo ao Jesus que acalma vento, acalma mar. Eu vou orar. Comecei a orar, e alguém dizia assim, de igreja e fora de igreja: deixa isso para lá, rapaz. Se disseram que vai passar, vai passar, não tem jeito. Só se prepara. Já começaram a encher tanque de água, começaram a pegar alimento nos mercados japoneses para estocar, para se preparar para a ventania. No último dia eu lancei assim na internet: irmãos do Brasil, orem pelo Japão, porque o tufão está passando. No outro dia eu fui olhar, milhares de pessoas começaram a orar. Tinha gente no Brasil subindo um monte, gente dentro da igreja, mais de 100 mil pessoas orando. E eu mostrei para eles assim: ó, tem gente orando por vocês, vocês têm que orar também, que o Brasil está orando por vocês aqui no Japão. Aí eles disseram assim: então nós vamos orar também. Uniu a igreja brasileira em oração com a igreja japonesa em oração. Irmão, aconteceu algo inédito na história. O tufão que estava subindo começou a curvar. Foi entrando para dentro do Oceano Pacífico. E no Oceano Pacífico foi perdendo força. Sumiu. Alguém olhou e falou assim: que é que aconteceu? Que os meteorologistas japoneses erraram a primeira vez na história. Eu olhei para ele e disse: meteorologista erra, mas o meu Jesus, esse não erra.
que é macia. O meu Jesus ainda controla o vento, controla o mar, controla as águas, controla a tempestade. Ele vem andando sobre as águas. E mesmo se ele não quisesse acalmar o tufão, ele ainda é Jesus sentado no trono que abre os 7 selos. Estou sentindo Jesus aqui. Eu disse isto a vocês, para vocês crerem no Jesus que vocês estão dando glória aqui dentro agora. Jesus parou um tufão inteiro no Pacífico por causa da oração da igreja brasileira. Só que, tem sempre um porém, só que, sei que vai doer, mas vai curar. Nós vemos um pouco antes do capítulo 4, do capítulo 5, o capítulo 2 e o capítulo 3. Irmão, vou repetir, sei que vai doer, mas vai curar. Vamos passar por esse momento e vamos chegar no momento da palavra, aonde você vai ficar mais à vontade, mas eu não posso fugir disso. Aonde Jesus aponta para várias igrejas da Ásia, e apontando para várias igrejas em Apocalipse, ele começa a dizer: em ti falta isto, em ti falta aquilo, em ti tu tem bem isso, mas está faltando isto. Duas coisas chamam a atenção em duas igrejas: nicolaítas. Em duas igrejas onde os nicolaítas e a heresia nicolaíta se apresenta, aonde a doutrina nicolaíta penetrou a igreja e desvirtuou quem estava dentro da igreja. Você vê Jesus bater nesta tecla após a apresentação de duas coisas. Primeiro, aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são mentirosos. E segundo, aqueles que têm a doutrina de Balaão e tendo a doutrina de Balaão, inserem isso dentro da igreja, para que a igreja se corrompa com a sua doutrina. E Jesus bateu na tecla dizendo: cuidado com essa doutrina, cuidado com essa doutrina. Que doutrina nicolaíta é esta? Alguns vão dizer que é uma doutrina que vem de Nicolau, que está dentro da Bíblia, que era um diácono em Atos dos Apóstolos, mas não. Veja que Jesus sempre apresenta esta doutrina depois da apresentação de pessoas que dizem que são, mas não são. E verdade é que está dentro da Bíblia. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Só vai comendo isso aqui que Jesus está falando convosco. Verdade é que nicolaíta e a sua doutrina é como a doutrina de Balaão. E quando você lê Números capítulo 25, primeiros versos, você percebe que a doutrina de Balaão é esta: que é inserindo o povo de Israel numa nova terra. O povo de Israel se corrompia com os deuses da terra, e se corrompendo com os deuses da terra, adorava outros deuses. Então doutrina nicolaíta é adorar outros deuses através de pregações, palavras, pregador. Eu nunca dobrei meu joelho na frente de outro Deus. Irmão, estou falando, vai doer, mas vai curar. Eu nunca dobrei meu joelho na frente de ninguém. Meu glória é só para Jesus, meu glória é só para Deus. Mas peraí, vamos pensar um pouco nisso aqui agora. O que é deuses dentro da Bíblia? Será que é só uma estátua? Será que é só demônios que se apresentam? Será que é só santos para outras pessoas? Deuses dentro da Bíblia é tudo aquilo que arranca meu coração de Deus. Não precisa ser um indivíduo ou uma pessoa. Um celular pode ser o meu Deus. Uma roupa pode ser o meu Deus. Uma pessoa pode ser o meu Deus. Um relacionamento pode se tornar o meu Deus. É por isso que você vê dentro da Bíblia, estou seguindo para onde Jesus mandou, parênteses aberto, aonde Deus arranca Israel de dentro do Egito. Pensa mesmo que Israel saiu pobre de dentro do Egito? Aqui o meu dedo, ó, saiu cheio de ouro, cheio de dinheiro do Egito. Deus despojou o Egito, pegou o ouro e falou assim: Israel, abre a mão. Trabalhou muito para sair de graça, recebe o ouro do Egito aí. Israel coloca o ouro no bolso. Ih, Jesus, vai doer, mas vai curar. Vai para o meio do deserto, começa a adorar a Deus. Deus olha para Moisés e fala: vem para a minha reunião. Moisés sobe, os dias passam, o povo aperta Arão e diz: cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê esse Deus? Já entenderam lá? Do porquanto não sabemos, queremos um novo Deus. Queremos um novo Deus. Alguém vai entender, quer ver? Arão olha para o povo e diz assim: pega teu ouro, pega tudo que o Egito, tu trouxe do Egito, joga aqui diante de mim que eu vou tacar fogo nesse mistério. Um fogo se levanta, ouro dentro, se levanta um bezerro de ouro. O povo de Israel começa a adorar o bezerro de ouro. Bezerro de ouro aqui é aquilo que Deus me dá. Vou repetir de novo. Vem do ouro que Deus me dá. E o problema não é Deus te dar ouro, te dar prata, te dar dinheiro, te dar emprego, te dar empresa, abrir porta. O problema é adorar aquilo que Deus me dá, ao ponto de não poder ajudar outros, porque está agarrado naquilo que Deus lhe deu. Eu vou dar meu ouro para quem precisa.
O ouro é meu, trabalhei muito no Egito para receber esse ouro. É bezerro de ouro. Está adorando aquilo que Deus te dá, não mais quem deu o ouro. Então é o seguinte, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, dou porque estão adorando aquilo que eu dou, não quem dá. Avisa que vai ter avivamento e vai ter culto. Só que avivamento de Deus é diferente. Avivamento de Deus é fogo, sim ou não? Aí a gente pede fogo aqui dentro, não é? Só que fogo dentro da Bíblia é diferente. Porque o fogo que desceu no deserto, falei que ia doer, mas ia curar, começou a matar quem estava na beirada do arraial. Fogo de Deus mata. Fogo de Deus mata quem não está preparado para recebê-lo. Só que tem uma vertente desse fogo aí. É que o povo se arrepende. Deus está me matando muito. Deus está me arrependendo muito. Deus está me apertando muito. Estou arrependido, Moisés. Moisés ora a Deus, Deus cessa o fogo. Para Israel, o fogo desce no deserto e mata. E se eu te contar que a igreja também tem fogo, tu acredita? Sei que vai doer, mas vai curar. Eu estou olhando aqui de cima e eu vejo que o fogo já pegou de um canto a outro aqui dentro. Tu olha e diz: sei. Tu vai dizer que Cristo me matou, Deus me matou. É isto mesmo. Tem ninguém vivo aqui dentro mais. Eu estou morto, tu está morta, tu está morto, tu está morto. Morremos no deserto. Quando colocamos o nosso ouro na frente de Deus, Deus mandou fogo para nos matar. Eu lembro quando Deus te matou. Tu lembra? Eu me lembro até hoje, quando Deus me matou nos meus 7 para 8 anos de idade. Quando eu levantei a mão, lá dentro de uma favela chamada Gramacho, no Rio de Janeiro, e disse assim: salvo tá meu pai, eu também quero esse Jesus. Aí criancinha, Deus olhou e falou: tu quer? Quero. Então morre. Morri. Só que se eu tô morto e tu tá morta, como é que tu tá dando glória aqui dentro? Por que tu não está enterrado no cemitério agora? Por que vocês não estão dentro da caixa de madeira agora? É porque muita gente esquece que na mesma proporção que Deus te mata, Ele faz outra coisa. Depois que Ele te assassina com 66 tiros desta arma aqui, Ele diz assim: mas morto tu não fica. Porque senão tu estava no cemitério. O que tu está fazendo aqui dentro da igreja então? É que quando você morreu, tu começou a gritar Gálatas capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo. Já que tu levantou a mão para dar glória, falou olhando para cá agora. E aí, varão? Vivo não, mas eu. Mas peraí, se eu não vivo mais, estou morto. Se estou morto, como é que estou dando glória? Aí imagina Paulo, termina o versículo: vivo não, mas eu. Estou morto, estou morto, estou morto, estou morto. Só que quando tu morreu, que o fogo desceu, te assassinou, outro varão mais poderoso entrou para o lado de dentro. Cristo vive aqui dentro agora. O que te controla não é mais ouro, não é mais prata, não é mais bezerro. Vou falar até alguém entender o que eu estou pregando. O que te domina não é mais cigarro, não é mais maconha, não é mais cocaína, não é mais cerveja, não é mais cachaça, não é mais adultério, não é mais o pecado, não é mais a traição. O que te domina agora não é mais as coisas mundanas. O que te domina não é um roubo, não é mais o assassinato. O que te domina não é mais o fuzil, a AK-47, a pistola, a faca, o assalto, o roubo. O que te domina agora é o que está em Apocalipse capítulo 5. Eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava muito. Mas eis que o ancião veio do meu lado e disse: não chores mais. O que te dominava não te domina mais. Eis aí o Cordeiro, leão da tribo de Judá, que venceu para desatar, para desatar, para desatar. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir, me ajude a pregar enquanto a minha voz esquenta. Nem precisa pegar na mão de quem está do teu lado. Só dá uma catucada de cotovelo assim e diga: o que te aprisiona já não te aprisiona mais. Diga: tu não é mais escravo do pecado. Diga: tu é livre. Aí termina dizendo: não use a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Diga isto:
Se tu é livre mesmo, faz as coisas espirituais aqui dentro. Vou falar igual meu amigo Rafael. Já que tu é livre, dá glória mesmo. Canta em línguas, pula, sapateia, roda. Tu tá livre para dançar na presença de Deus. Eu vou fazer algo que o Espírito me autoriza agora. Uma graça vai tomar conta da vigília do bom samaritano. Daqui a 30 segundos eu continuo pregando. Mas como o Espírito Santo é mais importante que o pregador, eu não vou me reter e nem resistir a ele. Se é o Jonathan quem está falando, acaba agora, vamos embora para casa. Se é Deus quem fala na minha boca, olha o Espírito Santo dominando, possuindo, enchendo, entupindo este templo de glória agora. Eu vou dar gole na água, só prego quando ele me autorizar de novo. Entro que revalacia. Eu vou fazer o que Jesus está mandando. Volta a pregar daqui a 20 segundos. É a primeira vez que eu estou te pedindo isto aqui dentro. Segure a mão de quem está do seu lado. Me dê esta chance. Só esta. Segurou, não largue. Haverá um transbordar de unção entre nós agora. Espírito Santo não desce. Já desceu há 12 mil anos atrás. Aonde eu encontro ele agora é só catar a mão de quem está do teu lado. Ele habita em cada um de nós e na igreja agora. Pregador, o que é que transborda agora? A graça de Deus. Quem entrou fraco vai sair forte. Quem entrou fraco vai sair valente. Quem entrou cabisbaixo, Deus levanta a tua cabeça agora, ergue. Porque Cristo verdadeiro está entre nós através da palavra. Enquanto a igreja abre a boca para dar glória, haverá um repouso de graça dentro desta igreja. E quem canta em línguas está autorizado a cantar em línguas comigo agora. Quem tem língua está cancelado o português. 15 segundos de língua estranha. Ora em línguas estranhas agora. Temaia que revacu revacia. Não e que teia rabadaraca tal a revacia. Teia cataua rebaca toquete que teia rabaua ravaci. Amantro que teia rauitsiqueia. Isso aí a cerveja não pode lhe dar, não. Isso aí a cocaína e a maconha nunca te deu. Olha tu sentada aqui na mesa do rei, filho e filha de Deus. Se banquetei. Eu e remaia que te revaraçúria. Meu Deus, se está assim na terra, imagine na glória. Um varão de autoridade se apresenta aqui dentro. Não acredito nestas coisas, fica sem acreditar. Olha quem acredita recebendo porção dobrada do Espírito de Deus agora. Ó, 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 ó. Temauaquiteia, rapaua. Teme resiquiteia. Ai, varão de mistério. No me que revalacia. Teleia, caua, revaci. Cristo se apresentou na terra. Come mais um pouco desta porção e desse banquete que Jesus coloca diante de vós. Cristo se apresentou na terra e não se apresentou à toa. Se apresenta com uma missão muito singular. Quando Jesus se apresenta na terra, se manifesta na terra, se manifesta para que hoje você fosse livre aqui dentro desta vigília. Eu vou falar rasgado então. Jesus começa a curar olho de cego.
Jesus começa a multiplicar pão. Jesus começa a transformar água em vinho, mas com carinho. Ainda ia todo mundo para o inferno aqui dentro. Já doeu, mas curou. Jesus poderia multiplicar todas as padarias da terra, mas só tinha um jeito de você ser livre para dar glória para Deus. Não estou com pressa de passar nisto aqui e agora. Jesus olha para os discípulos e diz: eu vou embora, não vou ficar, preciso fazer algo. Só que o Filho do Homem será entregue e eu vou morrer. Eu vou falar rasgado, está aqui lá, vai. Jesus pega o madeiro após a traição, sobe para o Calvário, toma prego na mão, toma prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, traição, cuspe na cara, rejeição. Está Jesus esticado na cruz. Alguém de baixo olha para ele e diz: se é filho de Deus, prova agora, desce daí que eu acredito. E Jesus não desce, fica. Nunca entenderam qual era a missão de Jesus. Para ele, Jesus só é Jesus se desce. E para Jesus, vencer não é descer, vencer é subir para a cruz. Vou repetir isso aqui. Para muitos, Jesus só é Jesus se desce da cruz. Só que na concepção da mentalidade de Cristo, vencer não é sair da cruz. Vencer é ir para a cruz e entregar a própria vida nela todos os dias. Jesus foi para a cruz. Ele não rejeitou a cruz do Calvário, sabendo que através da dor da cruz, muitos seriam resgatados para o Pai, rendidos à graça de Deus, para poder entrar na porta do céu. É por isso que enquanto Cristo está na cruz do Calvário, se cumpre nele todas as profecias antigas e do Antigo Testamento. Jesus está na cruz e não desce. Volta a repetir, porque para Cristo vencer é a concepção diferente do mundo. Para o mundo só vence quem está abastado, quem está bem, quem tem dinheiro. A porta está aberta, está tudo dando certo. Eu acho então que Paulo é o maior derrotado dentro da Bíblia, se for assim. Se for assim, Daniel é o maior derrotado dentro da Bíblia. Se for assim, Pedro é derrotado, João é derrotado, Jesus é derrotado. Porque se para o mundo vencer é ter chave, ouro, casa, prata, dinheiro, e que não é errado. O errado é colocar estas coisas na frente de Deus. Se para o mundo vencer é isto, então me deixa perder com Jesus. Porque que perca eu e vença ele aqui dentro. Não, você não entendeu. Eu não sou mais que vencedor em mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não venço quando alguma coisa acontece comigo. Eu venço quando eu morro e Cristo passa a viver dentro de mim. Se esta é a verdadeira concepção de vitória, Cristo venceu, mesmo sendo traído, mesmo sendo humilhado, mesmo entregando a vida. Se esta é a concepção de vitória, Paulo venceu, mesmo passando dores, sendo abandonado, passando fome, sabendo ter e sabendo não ter, sendo preso. Se esta é a concepção de vitória, Pedro venceu, mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo. Se esta é a concepção de vitória, João venceu, mesmo morrendo na ilha de Patmos. Se essa é a concepção de vitória, Estevão venceu, mesmo tomando pedrada na cabeça por causa do nome de Jesus. Porque a verdadeira vitória não repousa em dar certo na terra. Vou abrir um parênteses para engrossar o caldo do que eu estou falando agora, e eu já estou fechando a Bíblia e indo para onde Jesus mandou, porque é este pensamento, esta doutrina está penetrando a igreja. Oh Jesus, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Esta doutrina está penetrando o coração de muitos salvos, e muitos estão sendo enganados por isto, aonde acreditam que só são vencedores se algo der certo na própria vida na terra. Você sabia que vai ter gente que vai para a glória dentro do deserto, e vai ter gente no oásis que vai para o inferno? O que é vencer para você? Dar certo na terra ou entrar na glória? Para mim, eu vou falar igual o nosso missionário disse: prefiro o céu, prefiro os céus, prefiro os céus, prefiro os céus. Se para você vencer é dar certo na terra, então fica com a terra e o anticristo para você. Eu estou indo com a igreja do Senhor encontrar com ele nas nuvens. Aleluia! E é com pesar que eu digo isto no meu coração, debaixo de muito temor esta noite, esta madrugada. Isto tem penetrado a boca dos profetas,
E os profetas, muitos têm se tornado falsos profetas. Aonde você acha que estão falsos cristos? Acha que falso Cristo encarna na tua frente? Falso Cristo está na boca dos falsos profetas, que pregam um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Ali você encontra o falso Cristo. Igrejas estão lotadas e cheias, mas que na verdade nunca tiveram crescidas, apenas inchadas. Basta terminar com a profecia falsa do falso profetas, que a igreja esvazia. Coloca meio quilo de palavra para ver se ainda continua aquela multidão toda. Abre a verdadeira doutrina da Bíblia para ver se continua cheio daquele jeito. Multidões que são seguidores, mas nunca foram discípulos. Multidões que seguem, mas nunca foram verdadeiros convertidos ao Evangelho. Eu prego a vocês com esperança esta madrugada, porque muitos têm pregado, e é com temor que eu digo isto. Muitos têm dito que mesmo dentro da igreja, vencer é Deus te usar em certos lugares, de certas maneiras. Você é vencedor se alcançar tal patamar. Você é vencedora se alcançar tal lugar. Você é vencedor se pisar em tal altar. Eu vou falar de maneira escancarada ao alcance dos adolescentes. Altar é uma ferramenta para um propósito muito maior, que é alcançar vidas a Deus. Se um profeta abre a boca para dizer: venci porque pisei em tal altar, o Deus dele nunca foi o que dá na glória. O Deus dele é o altar que ele usa para pregar para o povo. O altar não é o meu Deus. O microfone não é o meu Deus. Prego hoje a vocês, amanhã estou pregando dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Prego com a mesma intensidade, a mesma verdade, porque altar para altar é só ferramenta. E Deus levantou este altar com poder e autoridade para direcionar o Brasil. E eis que ouçam falsos profetas que me ouvem através da internet agora. Se você tenta encostar nesse santo altar, porque você tem esse altar como Deus no teu coração, eu falo de maneira rasgada agora: isto é apenas uma ferramenta, que o propósito seja mudar vidas, levantar vidas, alcançar vidas, pregar o verdadeiro evangelho que leva para a glória. Cuidado com os falsos profetas. Eles acham que vencem quando chegam em tal patamar, quando na verdade chegar em tal patamar não é vencer. Sabe o que é vencer? Hoje eu estou aqui pregando para vocês, amanhã pode ser qualquer outro em meu lugar e não importa. O que importa é a palavra ser pregada. Quem sabe amanhã eu estou escondido de novo, atrás de uma guitarra, dentro de uma favela, tocando louvores a Deus. Mas o que é vencer, pregador Jonathan Carlos? Escancar a voz agora. Vencer é quando Jesus sai da cruz do Calvário, após ter gritado: renda-te o meu espírito. Olha lá o que tu vai fazer, Jesus. E após render o espírito, ele ensina algo para cada um que está aqui dentro agora. Vocês têm medo da morte? Vocês têm medo da ceifa terrena? Vocês têm medo da morte passar e carregar vocês? Eu digo o que a morte é diante de Jesus. Se vencer não é viver nesta vida, se vencer é viver a próxima vida. Para mim, a morte é só uma passagem para entrar no meu verdadeiro lugar, que é a glória. Pregador, mas eu tenho muita coisa para viver. Eu também. Eu ainda quero ter filhos, ainda tem promessa para acontecer. Só que eu não vou trocar a glória por nada nem ninguém. Se Deus falar assim, chegou a hora, eu não vou dizer, mas ainda tem promessa, que a promessa fica aí. A maior foi Jesus na cruz do Calvário, cumprida na terra. Sentindo Jesus falar com gente aqui. É por isso que enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Jesus está na cruz, meu amigo Rafael. Eu imagino Jesus na cruz do Calvário, ensinando para cada um que está sentado aqui: está com medo da morte, por quê? Está com medo de vir para a glória, por quê? Tu não canta que o teu nome está no livro da vida. Tu não prega que eu vou voltar. E tu acha que Jesus volta só no toque da última trombeta? Pode voltar para mim antes de eu chegar no Rio de Janeiro. Pode voltar para tu antes de tu chegar em casa. Tô vendo gente me olhando de olho arregalado. Sei que tá pesado, vou falar do mesmo jeito. E se Jesus volta para tu agora, como é que está a sua vida e a sua história diante dele? Nós pregamos tanto: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu digo isso de novo: Jesus vai voltar mesmo. Só que não somente no toque da última trombeta. Você nunca parou para entender dentro da Bíblia
que a volta dele será no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar no grego é rapidez mesmo. Abrir e fechar de olhos é o toque da última trombeta. Só que, vem para o português comigo. Você reparou que piscar é fechar e abrir. Só que na Bíblia está, será no abrir e fechar. Que abrir e fechar é esse? Para alguns ele volta no abrir, nascer. E no fechar, morrer. E não importa se tu vai antes ou eu vou depois. Não importa se eu vou no toque da última trombeta ou antes que tu. O que importa é o que Jesus ensinou na cruz do Calvário. Eu volto ao terceiro dia. A pedra está removida. Alguém olha para dentro e diz: roubaram meu mestre. Vou nem falar isso aqui, senão não vai dar tempo. A mensagem é passada errada. Porque a mensagem não foi Cristo ressuscitado, foi Cristo roubado. Quando a mensagem é passada, Cristo roubado, Pedro e João começam a disputar para ver quem chega na frente. Quando a mensagem é passada errada, há disputas para ver quem chega primeiro. Só que quando chega, eles se entendem e compreendem que Jesus não está mais dentro do túmulo. Jesus já tinha passado um recado: mulher, por que está procurando entre os mortos aquele que já está vivo há muito tempo? Volta para os meus irmãos e avisa que eu estou de pé. Povo reunido, estou terminando agora. Jesus se apresenta entre eles e diz assim: Pai seja convosco. Tomé não está lá e não acredita. Outra reunião, Jesus se apresenta de novo e diz: Pai seja convosco. Tomé, vem cá, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado, para ver que eu tenho carne, não sou só fumaça, não sou só espírito. E creia agora, rapaz. Não seja quem não crê, mas creia, porque tem gente que não viu e está crendo. Eu vou falar rasgado. A quem tu acha que Jesus estava se referindo quando ele disse: bem-aventurados os que não viram? Tu estava lá? Tu estava lá? Tu estava lá? Você estava lá? Eu não estava lá, você não estava lá. Mas que tão glória gostoso. Jesus termina dizendo: bem-aventurado. O bom samaritano não viu a cruz. O bom samaritano não viu o túmulo. O bom samaritano não me viu ressuscitado. Mas creu, mas creu, mas creu, mas creu, mas creu, mas creu, mas creu. E sabe o que vai acontecer com quem crê? O que é Jesus? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Está todo mundo olhando para Jesus. Jesus está subindo, 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 subindo. É de Bíblia aqui, hein? Subindo. Enquanto estão assim olhando para o alto, um varão se apresenta. Toca neles assim, fala: por que ainda está olhando para o alto? Entendeu? Aqui na frente. Porque esse mesmo que foi um dia, terminei, um dia a trombeta vai tocar. E podia ser agora, exatamente neste momento. É a última vez que eu te peço isto agora. É a última. Segure a mão de quem está do seu lado aí. E isto, terminei de pregar agora. Segurou. Dá uma balançada santa na mão dele e na mão dela. E diga: se tu não quiser me aguentar agora, vai ter que me aguentar na última trombeta. Vai ter que suportar os serafins comigo na glória. Então, com carinho, já vai treinando para quando a gente entrar lá. Eu quero ver só quem vai morar no céu agora. Só quem entende que ele é leão da tribo de Judá, sentado à direita do Pai. Eu lhe convido a 30 segundos de adoração nesse momento. É só quem vai morar na glória. Quer ver? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Amanto Rebacataua 19. Tu tem mais 17 segundos para adorar. Em 15 segundos a glória de Deus vai se manifestar de maneira poderosa nesta casa. A graça vai repousar entre nós. Só quem entende quem Ele é. Eu lhe convido a fazer o barulho do céu agora. 9, 8, 7. Tem um renovo repousando entre nós. 6. Amauixi Keri Revaua. 5, 4,
uma trombeta fosse agora, como Jesus iria te encontrar aqui dentro? Iria te encontrar gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou falar algo para envergonhar o diabo agora. É quase 4 da manhã. Onde tu estava 10 anos atrás, hein? Onde tu estava esta hora 15 anos atrás? Sabadão de noite, meu filho. Sabadão para domingão, minha filha. Nesta hora tu era na biqueira, na esquina, na cachaça, estava na quebrada. Mas Jesus foi lá no meio da lama e disse: eu não venci a morte na cruz. Pra tu ficar aí, levanta que eu também sou leão. Vem pro meio do meu povo. Vocês são livres para adorar. Eu vou falar rasgado, quem quiser dar glória a Deus. Hoje Jesus te deu um banho de sangue, te colocou sentado entre os príncipes. E eu vou perguntar quem tem glória para dar. A terra é treinamento. Já que o céu está fazendo barulho, eu convido a terra a fazer o barulho dos céus também. Em menos de 5 segundos, o poder de Deus, eu repito, é a glória de Deus, vai se manifestar de uma maneira única nesta casa. Quem quiser ser renovado, a hora é agora. Quem não tem mais língua estranha, renovo de línguas agora. E quem quiser ser batizado, batismo em línguas estranhas agora. Quem tem língua e quiser cantar, cante nesse momento. Quem tem profecia, entrega. Quem tem glória a Deus. Jesus te lavou, te remiu, justificou, se salvou, trouxe para dentro da presença e te dá um ultimato agora. O inferno não tem mais poder sobre a tua vida. Eu sou leão que ruge dentro de você. Vou falar igual meu amigo lá de São Paulo, pastor André Matias. Tenta segurar a glória que vai acontecer agora. Tenta resistir ao que Jesus vai fazer aqui agora. Se é de homens, acaba agora. Se é o Espírito Santo de Deus, o manifestar da esquerda para a direita, do altar para a galeria, começa a possuir, tomar cada pessoa aqui dentro deste recinto agora. Porque se todos foram cheios, é todos e todos. E se todos foram cheios, quem quer ser cheio e receber poder. Eu não vim dar ouro, nem prata, nem chave, nem casa. Estou precisando de casa também. Mas eu vim entregar aquilo que eu recebi de graça. Recebi de graça e vos dou de graça. Dons do Espírito Santo agora. Quem quer receber mais poder, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Isto desse jeito. Isto desse jeito, não abaixe. Espírito Santo de Deus, o que eu lhe peço agora, o mundo não pode dar. Lhe peço agora, Senhor, manifesta com força aqui dentro desta casa. Aonde houver um crente pentecostal abrindo a boca para lhe adorar, Senhor, já encontrei uns 10 na minha direita, já encontrei uns 50 na minha frente. A esquerda já está lotada de crente tomado. Eu quero conhecer você, que talvez esteja afastado dos caminhos de Deus, mas entrou aqui na vigília do bom samaritano buscando uma palavra de Deus, um direcionamento. O direcionamento é esse. O leão da tribo de Judá te chama para a cruz agora. Eu quero conhecer onde está a primeira vida a Cristo entre nós. A primeira vida está se aproximando aqui da minha esquerda. Aleluia. Eu quero conhecer onde está a segunda vida a Cristo entre nós, que quer retornar ou voltar aos caminhos de Deus. A segunda está vindo no corredor da igreja. Eu quero reconhecer onde está a terceira vida a Cristo entre nós agora. Se você ouviu esta palavra, não fique de fora do arrebatamento. Não fique de fora da grande festa. Aonde está a terceira vida a Cristo entre nós agora? Eu estou esperando você no altar. Aonde está você, filha? Aonde está você, filho de Deus, que está fraco nos caminhos, mas quer reatar a aliança com Cristo? Pregador, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Jesus não teve vergonha de tu na cruz do Calvário. Pregador, mas eu já estou na igreja. Tá, mas será que tu é?
Cantar, pregar é bom, mas tem que levantar a mão a Cristo e dizer: Jesus, eu preciso do teu renovo e renovar a aliança com Cristo. Existe uma terceira vida a Cristo entre nós esta madrugada. Aonde está você? Eu quero orar pela sua vida agora. Se houver, se aproxime do altar neste momento. A terceira vida, o pastor Moisés está me apontando, se aproxima do altar agora. Vem para cá, filho de Deus, se aproxime daqui. A quarta vida está chegando na minha direita ali também. Eu estou aguardando a quinta vida se aproxima aqui na minha esquerda agora. Eu acho que quem vai morar no céu não percebeu ainda. Tem uma festa terrível nos céus agora. A sexta vida está se aproximando aqui na minha direita. Se tem festa no céu, a sétima vida está chegando no corredor da igreja. A oitava vida se aproxima aqui na minha esquerda. Se aproxime, filha de Deus. A nona vida acabou de chegar também. Estou esperando a 10ª vida agora. Se tem festa nos céus, o que é que quem vai morar no céu faz na terra? Se tu é do céu, imita os céus agora. 9 vidas, eu estou esperando a 10ª. A hora não me espera mais. A 10ª vida está aqui. Será que a 10ª vida? A 10ª vida acabou de chegar aqui na minha esquerda. A 11ª acabou de se aproximar aqui agora. Aleluia. Enxugar Ele também, pastor. A 12ª então. te fazer A 13ª eu não tinha falado dela. São 13 vidas. Ah, eu não tinha visto ela. 14 vidas a Cristo agora. Se houver a 15ª, aonde você está, filho, filha de Deus? Filho, vem ser meu. 15ª vida, onde tu estás? Eu quero ser. Precisamos orar agora. Olha a 15ª vida chegando aqui na minha direita. Vem, filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. 15 vidas a Cristo. Se houver a 16ª, venha, senão nós oramos agora. 16ª, onde tu estás ou nós oramos? A 16ª acabou de se aproximar aqui da minha direita. Filho do Altíssimo. Se existir a 17ª hora, é agora. Senão nós oramos agora. 17ª vida, você vem. 17ª vida, você vem. A igreja lhe aguarda para orar por ti. 17ª vida, você vem. 17ª vida chegou aqui então. A 17ª está aqui, eu estou aguardando a 18ª. 18ª vida. Então a igreja estende as mãos aqui para o altar agora. Existem 17 vidas rendidas a Cristo. Eu aprendi algo construindo a minha casa com ela, gente. Pastor Jefferson, Sara, quando eu fui fazer, sabe qual é a primeira coisa que o pedreiro falou? Terreno vazio, ele falou assim: vamos cavar buraco. Eu, pra que se a casa fica em cima, meu filho? Porque é embaixo que a gente coloca uma coisa chamada sapata. E o que sustenta a casa não é tijolo de muro, não é laje. Se tu não fizer isso embaixo, primeiro o vento da casa cai na cabeça de vocês. Depois que cavamos e firmamos a sapata, sabe o que ele fez? Agora fecha. Não, mas por quê? Porque aquilo que sustenta não é enxergado. Vou falar a segunda vez. Aquilo que segura não é ostentado. Aquilo que posiciona de pé no meio da guerra não serve para ganhar curtida em rede social. Isso é oculto, é escondido na terra. Você cava firme e tampa de novo. Quem passa em frente da casa vê a casa adornada, bonita, cheirosa, pintada, telhado bem feito, nem sabe. O que segura não é a aparência da casa. O que segura não é telhado. O que segura não é muro, não é tinta. Porque tem gente com aparência boa que está caindo. E tem gente sem aparência nenhuma que está de pé no meio da guerra. Porque o que sustenta não é enxergado. Aí quando eu olho para a Bíblia, encontro uma coisa que não é enxergada. Os discípulos olharam para Jesus e eles não pediram: Jesus, me ensina. Ensina o quê? Me ensina a pregar? Não. Me ensina a expulsar demônio? Não.
Me ensina a ganhar o mundo. Não, sabe o que eles pediram? Me ensina a orar. Vocês querem saber orar? Queremos. Quando for orar, entra no teu quarto, vai pro culto, fecha a porta, porque ninguém de fora precisa enxergar relacionamento que tu tem com Deus dentro. Estamos vivendo a era das redes sociais, e o que mais tem a gente que tem prazer em expor a intimidade e relacionamento que tem com Deus. Olha como eu oro, olha como eu jejuo. Hoje eu li 20 livros, 30 bíblias. Só que sapata não precisa ser exposta, é escondido. Você prova que tem sapata não é mostrando ela, é ficando de pé no meio da guerra. Oh, Jesus amado, tanto tempo na guerra ainda está de pé, está provando que tem estrutura. O que te segura não é exibicionismo em redes sociais. Já vi tanta gente mostrar e ser atacada nas suas sapatas, nas suas estruturas, por mostrar aquilo que não deveria estar mostrando. Eu poderia falar de Joquebede e Moisés. Eu poderia falar de 2 Reis 4, fecha a porta, para depois o azeite se multiplicar. Mas permita-me encerrar este sermão através da oração. Sabe por que eu vou para o inferno? Vou se quiser, porque o preço já foi pago. Agora há uma diferença, porque Deus está daqui, eu te perdoo. A diferença não é Deus te perdoar, é você aceitar o perdão de Deus. Vou falar isso aqui de novo. Deus já perdoou todo mundo, mas nem todo mundo aceita o perdão que Deus dá, porque o perdão que Deus dá não é nas minhas regras, é nas regras dele. Porque quem infligiu não foi ele, fui eu. Quem é juiz é ele, não sou eu. Quem está sentado no trono de glória é ele, não sou eu. E olha aqui com carinho, porque isso aqui vai te chocar mesmo. Se tu for para o inferno, Deus ainda é Deus. Não, mas vai abraçar o capiroto, ele ainda está no mesmo trono de glória. A igreja ainda vai para o mesmo céu. Você ir para o inferno não muda quem Deus é. Eu não sei como é que tem gente que consegue viver sem Deus, sem vida, sem propósito, sem alegria. É um pedaço de carne ambulante na terra, não sabe nem para que nasceu. Porque você não nasceu, olha aqui para mim, Jesus, eu vou bater nessa tecla. Você não nasceu só por nascer. Quando Deus cria Adão, Deus olha para ele e fala: tu serve para ter algo do lado de dentro, mas o algo é meu. Então teu propósito não é só nascer e ficar andando na terra. Teu propósito é ter Deus do lado de dentro. Por que tem gente que não encontra sentido de existência? Simples, porque sentido de existência não vem com carro zero na garagem, não vem com casa nova na beira da praia, não vem com $1 milhão no bolso e na conta do banco. Eu vou além, vai doer, mas vai curar. Sentido de existência não vem com namoro, noivado, casamento, relacionamento íntimo. Sentido de existência não veio nem quando eu casei com a minha varoa, e ela sabe disso. Sabe quando veio sentido de existência na minha vida e na vida dela? Quando Deus fez assim, ó. Talvez alguém já tenha visto eu falar algo disso em algum lugar, pastor Silvio. Sabe por que tem gente que quer se matar e não sabe nem para que nasceu? Porque tem gente que fala assim, ó: vem cá, minha vaza. Não, você tá tão bonita. Esse vestido aqui, gente, ela comprou esse dia, olha que bonito. Tem gente que fala assim, ó: eu vou casar com aquela varoa, eu vou ser feliz. Só que eu posso ser carinhoso no que eu vou falar aqui agora. Deus não me criou nem para casar com ela. Deus disse assim: o casamento faz parte da caminhada. Mas do que adianta ser casado, ter dinheiro, ter casa e não ter a minha presença? Então eu não ganho sentido de existência quando estou em um relacionamento. Ai, se eu casar com aquele varão, se eu tiver aquele moço na minha vida. Esse moço não te dá a felicidade como Deus pode dar. Relacionamento entre casais não traz existência como Deus traz. Eu estou casado com ela, ela comigo, mas o que dá existência a ela é a presença de Deus, não a minha presença.
Obrigado, minha vaza. Então entende-se que felicidade, pastor Silvio, não é porque sou casado em relacionamento, é porque temos a presença de Deus do lado de dentro. Certa feita uma varoa mandou mensagem para mim, para minha esposa, e ela dizia assim: eu nem sei para que eu nasci, Jonathan, eu nem sei para que ainda estou nessa vida. Eu disse assim para ela: minha filha, você sabia que antes mesmo de você pensar em existir, você já existia? Ela disse: existia onde? Eu: no céu. No céu, meu filho, eu vim de lá. Eu disse assim para ela: você existia no coração de Deus. Deus te projetou no coração dele e disse: um dia, lá em 2000 e tantas, fulana vai gerar ciclana, e quando ela conceber, eu vou na barriga de fulana e vou soprar vida na ciclana dentro da barriga dela. E essa ciclana só vai nascer, só vai andar, só vai enxergar, só vai ter vida, vai falar, se comunicar, porque eu vou na barriga da mãe dela soprar vida. Então eu só estou falando para você aqui porque Deus soprou algo dentro de mim, e porque Deus soprou algo dentro de você.